Olá, alunos e alunas, fala galera! Pronto! Agora tá tudo certinho, legal, 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 excelente noite a todos. Vamos nessa! Vamos tratar hoje de grandes conteúdos, né? Vamos falar sobretudo de um cenário em que teremos grandes histórias de sucesso aqui para que a gente possa estabelecer em termos de conteúdo, orientação importante sobre como essas pessoas conseguiram mudar a produtividade estudantil, o foco sobretudo assentado em planejamento, em organização, em aprendizagem eficiente, em inteligência emocional, que são os grandes pilares aí do processo de aprendizagem, tá certo? Bom, tá todo mundo conseguindo me ouvir bem? Tá tudo ótimo? Legal, legal, legal. Então vamos lá, vamos produzir. Nós teremos aí o primeiro grande convidado de hoje. Nós vamos tratar especificamente, vamos conversar sobre para nossa live o Diego, tá? Vocês vão encontrá-lo, a gente vai falar sobre especificamente como é que se deu essa caminhada, beleza, César? Legal, 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 pessoal. A gente vai falar sobre essa caminhada, como ela se desenvolveu, principalmente para que você consiga extrair cada aspecto dessa trajetória. Porque o que a gente consegue observar? Principalmente o seguinte, olha só, todas aquelas pessoas que já atingiram o objetivo, elas seguiram algum tipo de metodologia. O que a gente costuma dizer é que para que você seja aprovado, você não precisa reinventar a roda. Olha quem chegou aí, legal, legal, legal. Vamos trazer o Diego. O Diego acaba de ser aprovado no concurso da Prefeitura Municipal de Salvador. Diego, vamos conversar um pouco sobre essa trajetória. Sobretudo para que a gente consiga transmitir para todos que estão aqui o quanto é importante a gente seguir um processo bem definido, sobretudo tocando nos pontos de planejamento, de organização de estudos, de aprendizado eficiente, processo de domínio teórico, processo de edital verticalizado, processo de resolução de questões, processo de revisões. Não só isso, a gente tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, sobretudo hoje, né? A gente está falando de um caso, o maior colapso de saúde pública da história da humanidade. Olha lá, ó, tem aí, ó, tá com a prima aí, tá? Beleza, é isso aí, galera. Legal, legal, legal. Então, Di, conta pra gente, se apresenta pra essa galera, conta um pouquinho da trajetória, a gente vai batendo essa bola, esse bate-papo, para que a gente possa tornar essa nossa conversa super interativa. Fechado? Beleza? Fechado, Alan, fechado, combinado. Então, pessoal, meu nome é Diego, eu tenho 26 anos e minha história no concurso público, ela começou no ano de 2017. E tem até uma história bacana de como eu conheci Alan Vinícius, né, presencialmente, que foi lá no início de 2017, eu ia fazer o concurso da Gerba, não estava estudando ainda, era um concurso que eu fui fazer só por fazer, né, normalmente a gente começa assim, a trajetória para concurso público, sem entender muito, né, como é que se planeja, como é que se prepara, e eu lembro que depois dessa prova, eu encontrei com o Alan Vinícius no shopping, e eu utilizava as aulas que ele colocava no YouTube, as videoaulas gratuitas, né? E eu lembro que eu encontrei ele no shopping e eu falei, pô, olha o Vinícius ali, eu vou falar com ele. Eu lembro que a nega saiu correndo, não quis falar com ele, e eu falei, pô, tenho que falar com ele, pô, o cara me ajudou aqui, eu tava estudando, tipo, não tinha pago nada. Tava estudando pelas aulas gratuitas no YouTube. E aí eu fui lá, falei com o Alan Vinícius, agradeci pelo conteúdo que ele colocava, né? E coloca até hoje no YouTube, nas aulas. E eu lembro que eu falei com ele assim, eu falei, Alan, um dia eu vou entrar no seu curso, um dia eu vou estudar lá no Acerte Concurso. E foi exatamente isso que aconteceu, né? No final do ano, em novembro. E no final do ano, em novembro, foi quando eu comecei realmente a minha trajetória no concurso público. Então, depois desse concurso da Gerba, né, que eu não estudei nada, eu simplesmente fui fazer a prova, eu percebi que se eu quisesse galgar êxito no concurso público, eu ia ter que estudar, ia ter que me dedicar, ia ter que me esforçar, eu ia ter que realmente correr atrás. E foi isso que aconteceu em novembro de 2017. Foi quando eu entrei lá no Acerte Concursos.
E nessa linha, nesse cenário, eu lembro que naquele dia eu estava com a família, estava no Salvador Shopping, né? Para quem conhece aqui Salvador Sim, verdade, verdade. Shopping, na frente do Oliva. Para o cara e fala: rapaz, eu te conheço no YouTube, suas aulas são muito legais, é bastante interessante essas aulas, porque elas me ajudaram, sobretudo, no caso da GEP, foi uma empreitada muito grande, Diego, porque eram 11 novas leis. Para mim, dessas 11 leis que estavam sendo ali abordadas, eu digo que eu não sabia 9. E eu precisei gerar uma dedicação enorme, acho que apagou aí melhorou, uma dedicação enorme para poder lecionar, ensinar isso de uma forma eficiente para vocês. Mas conta uma coisa para a gente, que muita gente quer saber, como é que você resolveu ingressar nesse cenário de concursos públicos? Então, Alan, tudo começou, né, em novembro de 2017, como eu disse. Nessa época, eu estava na faculdade ainda, eu sou formado em contabilidade pela UNEB, e eu percebi que a iniciativa privada ela estava realmente difícil, ela não estava pagando salários tão bons quanto a gente merecia. Percebi também que no serviço público eu conseguiria estabilidade, né, entre outros fatores. E, acima de tudo, o concurso público, ele é meritocracia. Então, quanto mais a gente se esforça, quanto mais a gente se dedica, provavelmente, teoricamente, mais a gente vai conseguir alcançar o êxito. Então, foi assim que eu comecei a estudar para concurso público e foi assim que eu resolvi, de fato, entrar nesse mundo. Legal. E assim, eu sempre trago um cenário, a gente selecionou aqui alguns pontos, sobretudo de perguntas que os alunos fazem, né? E querem entender exatamente o que eu chamo de modelagem. Eu falo muito sobre isso. Pensa comigo, gente, todos que estão aqui ao vivo. Quando a gente fala em modelagem, pensa comigo numa massa de modelar. A massa de modelar você consegue colocar da forma que você entende como melhor. Então pensa comigo, para que a gente vai reinventar a roda se a roda já existe? Ou seja, se nós temos tantas histórias de sucesso, nós temos no Acerte mais de 5.000 aprovados que já passaram por aqui na plataforma online, assim como na presencial. Então, ou seja, seguiram de alguma forma o projeto pedagógico que eu estabeleci, seja através do Acerte, seja através do sistema V-Coach, que é o programa de treinamento individual que eu faço, assim, ou seja, o treinamento de estudantes. Então, pensa comigo, quais são os erros que você considera que você cometeu na sua trajetória? Porque você falou lá que você ingressou nesse mundo em 2017, mas você obteve a aprovação em 2019. Então, nós estamos falando em 2 anos aí de trajetória para alcançar a primeira aprovação. Me conta isso para a gente, como é que foi? Então, Alan, antes de entrar no concurso público, de fato, antes de entrar no A7, em novembro de 2017, eu fiz uma prova e foi a prova da Embasa. Essa prova foi no meio do ano. E eu lembro que eu cometi um erro muito grave nessa época da prova da Embasa, que depois disso eu nunca mais cometi. E eu vou falar agora qual foi o erro que eu cometi. Essa prova da Embasa, eu também não tinha comprado nenhum curso online, nenhum curso presencial, não tinha estudado também de fato, eu não sabia ainda o que era concurso público. Porém, por causa das aulas gratuitas no YouTube, né, alguns simulados também, que até você mesmo colocava, eu acabei me dando um pouco bem nessa prova. Eu fiz muitas questões para essa banca, na época era a banca IBFC, e eu fui bem na prova, fui bem, fiz 78% da prova, não tinha estudado, me dedicado, mas fui bem. E meu erro foi o seguinte, depois que saiu o resultado, né, da prova objetiva, eu de fato acreditei, eu fiquei realmente esperançoso, achando que eu tinha passado nesse concurso. Eu comecei a acompanhar o concurso e depois da prova objetiva tinha recurso para as questões, depois disso tinha a nota da prova redação, depois tinha recurso para redação, enfim. Nesse período foram mais ou menos 3 meses que eu fiquei simplesmente acompanhando o concurso. Eu parei de estudar, eu realmente não estudei nessa época, e fiquei só ansioso, acompanhando o concurso, acompanhando os resultados, e no final das contas, eu acabei ficando na posição 126 e até o número 95 foi convocado. Então, foi um pouco frustrante para mim, mas eu realmente não merecia na época, eu não tinha estudado, não tinha me dedicado. Mas o meu erro foi ficar esperando. O concurso já tinha passado, eu já tinha feito a prova, mas eu fiquei durante mais ou menos 3 meses ansioso, aguardando o resultado.
fiquei entrando com recurso na prova objetiva, na prova discursiva, então eu teoricamente perdi 3 meses nessa época. E foi depois disso que eu falei, olha só, se eu quiser passar, se eu quiser ser aprovado, eu tenho que realmente me dedicar. E foi aí que eu decidi entrar no SESC Concurso, em novembro de 2017, no curso da Câmara Municipal de Salvador, que aí eu realmente comecei a estudar. Inclusive, isso, Diego, é bem interessante que a gente traga, porque o cenário de concursos públicos, e você vai falar a sua trajetória, porque eu conheço ela, é continuidade. E um dos pontos que a gente traz é aquela questão atinente ao concurso da ALBA. Lembra? É exatamente Sim. 8 que você vai contar em termos de trajetória, que começa, em verdade, com a Câmara Municipal, porque ela já veio como FGV. Então, é bem interessante. Sim, verdade. Mostre agora aquela história da continuidade. Ou seja, você falou de um cenário que foi a questão da interrupção. Tá? O estudo contínuo, ele é fundamental para que seja uma trajetória de êxito. Eu sempre brinco que durante esse período da pandemia, muita gente está parado. Muita gente entende, meu Deus, é uma situação de caos na saúde, a gente não tem dúvida disso. Mas a gente também tem certeza que isso vai passar. Até pela questão de tecnologias, de vacinas que já estão aí em busca de resolução e de distribuição. Enfim, isso vai passar. E lógico que os concursos eles vão continuar acontecendo, até porque durante a pandemia nós tivemos liberação de concursos, como foi o caso da Polícia Civil do Paraná, como foi o caso da Assembleia Legislativa do Ceará, enfim. O DEPEN, né, Departamento Penitenciário. Então, o estudo ele é fundamental. Por exemplo, estamos num processo, numa campanha enorme no Telegram. É verdade ou não é? Que você Sim, não verdade. conhecia, né? O canal do Telegram, aliás, Não, até outro dia. O canal do Telegram, para quem não segue o Telegram, faça isso imediatamente. Neste momento você tem que fazer isso. Tem que largar o que está fazendo, até largar a live, como eu brinco, e precisa estar lá no Telegram, tá certo? Eu estou vendo aí muita gente que está acompanhando o canal no Telegram, por quê? Porque a gente posta muito conteúdo de qualidade diariamente. Além dos podcasts, nós temos toda a seara de questões. Então, hoje você tem um acervo muito grande de ferramentas para que você possa estar sempre na ativa. Então, massa, vamos falar um pouco sobre isso. Para quem quiser o canal do Telegram, a equipe vai postar aí, é o t.me/AlanVinicius, tá certo? E o legal, uma das grandes funcionalidades do Telegram, é que você tem acesso a tudo que já passou, né? Tudo que já foi lá postado, você consegue fazer toda essa análise. Então, fala pra gente aí, Diego, essa questão da continuidade. Vamos falar sobre como um concurso pode lhe auxiliar no próximo. É uma pergunta que eu acho que se aplica perfeitamente à sua trajetória. Pronto, então, Alan, em relação à continuidade, eu vou trazer alguns pontos, alguns outros concursos que eu fiz depois da Câmara Municipal de Salvador, que envolvem justamente isso. Então, antes de começar essa trajetória, eu queria falar para você, Alan, que desde novembro de 2017, eu nunca parei de estudar. Para não dizer que eu nunca parei de estudar, eu parei no final do ano passado, 2019, parei do dia 20 até o dia 5, se eu não me engano, acho que foram 15 ou 20 dias que eu parei, que foi depois da suspensão do concurso da ALBA. Acabei desanimando, por causa da suspensão, acabei ficando mais em casa, e nesse período eu não estudei. Mas fora isso, eu sempre estudei lá no SESC presencialmente, em casa, enfim. Então, em novembro de 2017, falando sobre continuidade, foi o primeiro concurso que eu de fato estudei, foi a Câmara Municipal de Salvador. E a banca foi a FGV, a Fundação Getúlio Vargas. E eu gosto de enfatizar isso porque lá na frente depois foi a mesma banca que trouxe a minha aprovação. Então, eu lembro que eu estudei muito para a Câmara Municipal de Salvador, foram 4 meses, eu não sabia nada, realmente eu comecei do zero naquela época. Eu lembro de uma aula sua, Alan, de constitucional, que você falou sobre o LIMP, né? E aí todo mundo na sala falou legalidade, impessoalidade, e eu boiando. Eu não sabia nem o que era o LIMP naquela época. Eu comecei do zero e, graças a Deus, eu tive um bom resultado na Câmara Municipal de Salvador. Foram 40 mil inscritos naquela prova, eu fiquei na posição 86, só que foram apenas, se eu não me engano, 27 vagas para o cargo que eu fiz. Então, eu não fiquei triste com o resultado, muito pelo contrário, eu fiquei feliz. E isso me fez me incentivar, me empolgar mais, fazer eu me dedicar ainda mais para os próximos concursos. Então, assim que passou a Câmara Municipal, teve o concurso do MPU,
E aí vem a importância do estudo continuado, né? E nesse concurso do MPU, eu lembro que não tinha ainda edital. E lá no Acerte teve o curso extensivo para o MPU, teve uma duração, se eu não me engano, de 6 meses. E aí eu fiz esse curso do MPU, me dediquei bastante. Depois que estava terminando o curso extensivo, o edital enfim saiu. E aí começou o curso intensivo, foram 3 ou 4 meses. Então, foi um estudo continuado nessa época. Acabei me dedicando muito para esse concurso do MPU também. Tive um resultado muito bom, fiquei muito feliz com o resultado do MPU. Na prova objetiva foram 120 questões, eu acertei 101 questões. Se não me engano, foi 82% da prova que eu fiz. Entretanto, foi um concurso muito mais difícil. Concurso nacional, concurso federal. É um concurso que o pessoal estava ainda mais preparado. Então, fui classificado para o Rio Grande do Sul, mas acabei não sendo aprovado no número de vagas. Tá lá classificado ainda, eu acho difícil ser chamado. Mas eu fiquei muito feliz, fiquei empolgado com o resultado. E depois desse concurso eu falei que eu não ia desistir, que eu não ia parar de estudar, que eu ia continuar me dedicando cada vez mais. E foi depois desse concurso do MPU. Outra coisa, não lembrei, nessa época do concurso do MPU tem uma história interessante. A banca era a CESP e saiu um edital aqui, né, para o IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico e Cultural. Saiu esse concurso, saiu para o cargo de técnico e para o cargo de analista. E eu não estudei nada para esse concurso, não estudei na parte objetiva, não estudei para a parte discursiva, mas eu estava estudando, né, para o MPU. A banca era a mesma, os assuntos eram parecidos, e eu resolvi fazer. Como você fala, é um teste de luxo, né, que a gente faz, quando a gente faz uma outra prova assim. Até porque, Diego, como a gente pensa, se você está fazendo concurso para a área administrativa, é muito simples o raciocínio. Português vai cair, raciocínio lógico, informática, constitucional, administrativo, gestão pública, legislação de servidores. Essa não tem para onde correr. Pensa comigo, se você estuda há mais tempo de forma correta, vale ressaltar isso, que não é tempo de estudo, é qualidade de estudo. Quando a gente fala que concurso tem uma fila, é pela qualidade que você desempenha e você vai ganhando a bagagem. Pensa comigo, é uma regra de montinho e montão. Montinho e montão. Você começa a estudar, você está no montinho. Só que você sai de uma preparação com um montão de conhecimento. Só que esse montão ainda não é suficiente para aprovação naquele concurso. Então esse montinho para você, que foi a bagagem, vira um novo montinho para a nova preparação. E esse montinho, esse monte ele vai ampliando, que é um monte de características que vão sendo fixadas na sua mente. Sejam características de conteúdo, sejam características de forma de estudo. Você tem que saber, por exemplo, quantas questões você vai fazer por dia. Você precisa saber quanto tempo leva para você ter domínio teórico. E isso você faz com experiência. É por isso que não precisa reinventar a roda. A gente precisa saber como aqueles que já viram quem faz, quem se dedica a isso com tempo, com experiência, como é possível nos ajudar. Essa é a grande ideia, né? Que é exatamente o que você está falando sobre a história do concurso do IPHAN. Sim, com certeza. Exatamente. E em relação a essa bagagem, foi isso que eu levei para o concurso do IPHAN. Eu não estudei para o concurso do IPHAN especificamente, não peguei nada específico lá. Entretanto, como eu já tinha uma bagagem da Câmara Municipal, como eu já vim estudando para o MPU, eu tive um resultado muito bom lá no IPHAN. Até fiquei surpreso, para analista, eu fiquei em 7º lugar, mas foram apenas 6 classificados no Diário Oficial. Eu lembro que eu tinha ficado em 8º, e aí depois da discursiva eu fui para 7º, só que tinha uma menina atrás de mim, ela acabou pulando para 6º, e foi um pontinho só. A diferença de mim para ela foi 1 ponto. E eu não fiquei triste, eu fiquei feliz, empolgado com o resultado, porque se eu não tinha estudado para aquele concurso especificamente e eu tinha um resultado bom, eu sabia que em algum momento ia dar certo. E foi basicamente isso que aconteceu. Esse foi analista do IPHAN, eu acho que foi para o cargo administrativo, mas só que era analista administrativo geral, não era para formado em administração, não. Massa, legal. Isso. Massa. E conta uma coisa pra gente. Você vai falar sobre a nova trajetória, mas é muito importante, porque, sobretudo, aqueles alunos que nunca passaram pelo processo, eles não sabem. Eu gosto muito de fazer analogia com o mito da caverna. Né? Se você, especificamente... Lembra aí, o cenário do mito da caverna, não sei se você conhece essa história, se lembra. Uma pessoa estava não lembro. dentro da caverna, ela só sabia o mundo que lá estava.
Ela não conseguia Sim, verdade. outro mundo. Ela não sabia o que acontecia do lado de cá. Você passou a estar em um mundo paralelo. O mundo paralelo é o mundo de quem tem sucesso. A gente chama isso de mundo paralelo. É o mundo daqueles que conseguiram entender que existe uma fórmula e um método para alcançar o sucesso de aprovação. E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa entender que existe um método, que existe um caminho. Como é que o Acerte, como é que o professor Alan, como é que nós, de alguma forma, trouxemos para você esse cenário em que ele possibilitou esta aprovação? Ou seja, o planejamento, a organização, a inteligência emocional, a aprendizagem eficiente, se fala muito das sumas de questões que nós elaboramos. Conta para a gente como essa proposta pedagógica elaborada por mim, enquanto diretor pedagógico do Acerte, como por mim, enquanto professor, as nossas conversas, as orientações que você teve de forma personalizada, conta para a gente como é que isso mudou o seu destino. Então, Alan, eu sou aluno do Acerte presencialmente, desde o final do ano de 2017, e eu sempre fiz um curso presencial, o curso extensivo ou curso extensivo, a depender do cargo, a depender do edital. Assim que saiu o edital, o Acerte disponibilizava também o curso de questões pela tarde. Eu fiz todos os cursos de questões, seja da Câmara Municipal, do MPU, fiz o curso de questões da ALBA, fiz o curso de questões da Prefeitura, que foi o concurso da Guarda Civil Municipal. Então, isso para mim foi essencial para chegar realmente ao resultado. Então, o Acerte ele tem uma ferramenta lá, que é o curso essencial, que é o curso, quando não tem edital aberto, a gente fica batendo muito nas matérias essenciais, que para mim é o que acaba resolvendo muito. Inclusive, nessa quarentena, eu estou batendo muito nessas matérias, que é raciocínio lógico, informática, português, constitucional, administrativo. São matérias que basicamente caem em todos os concursos. Então, a gente precisa se especializar nelas. Então, além disso, quando o edital sai, eu sei que a gente toma uma porrada de questões, seja no WhatsApp, hoje no Telegram, presencialmente nas aulas, 2 horas de aula, 1 hora de questões. No curso de questões pela tarde, eu lembro que o curso era de 2 às 5, mas nunca terminava às 5. Terminava às 5h30, 6 horas, porque a gente resolvia mais questões. Então, isso foi essencial para realmente chegar a um bom resultado. Então, juntando todas essas ferramentas, a parte presencial, a motivação dos colegas lá no curso presencial, a gente vê muitas histórias de sucesso, como o caso de Ivana, por exemplo. E você acaba se inspirando nessas pessoas, você acaba se empolgando. Tosco, também, ela vai vir. Ela merece, ela ali. Ivana ali é a menina de ouro, ali, de coração, é uma inspiração para mim. Eu até brinco de vez em quando que pode chover, pode fazer sol, pode greve de ônibus, Ivana sempre vai estar na aula. Eu vou chegar, ela vai estar na aula. Então, e ela já é servidora, ganha bem. Olha ela aí, ó. Ganha bem, ela é a Iva aí, ó. Desgraciada tá de quarentena, ela tá lá, pô. Pois é, eu sei disso. É verdade. Então eu até brinco com ela. Pode chover, pode fazer sol, a gente vai estar lá. Entendeu? Independente se a gente já é servidor ou não, se a gente já está aprovado no cargo bom ou não, a gente está lá continuando, se dedicando. E eu acho que isso é fundamental, a continuidade no processo, né? É óbvio que para a gente que tem um tempinho a mais de estudo, acaba ficando um pouco mais fácil de estudar, porque a gente acaba meio que conhecendo já o caminho. No início é difícil, no início realmente, como eu disse a você, Alan, eu não sabia o que era o LIMP. Eu via as pessoas ao meu redor falando os princípios da Constituição e eu não sabia nada. Mas eu de uma coisa eu tinha certeza, desde o início de novembro, que eu entrei no Acerte, eu falei que eu só saía de lá quando eu fosse aprovado. Graças a Deus eu fui aprovado e eu ainda não saí de lá e pretendo não sair tão cedo. Então, eu sei que tem muita coisa boa vindo aí e pode parecer clichê, mas quem não desiste vai ser aprovado em algum momento. É só ter paciência. Eu até estava pensando... E o que eu digo sempre, quando você tem continuidade, chega um momento que você aprende, mesmo que você não queira. Não tem como. Por osmose. Você aprende por osmose. Exato, que ao aprender por osmose, você ouve tanto falar daquela legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Ainda não comprei cores. É o quê? Ainda não comprei cores. Isso aí já está na cabeça. Já. Com garra e rapopa, ou seja, uma soma de fatores. O sócio de vapor é uma soma de aspectos que você vai aprender, só que é justamente um dos pontos que me atrapalha muito é a ansiedade. E a grande definição que eu trago de ansiedade é justamente a linha de
excesso de futuro no seu presente. Sim, verdade. Que é Verdade. o que você só vai ter amanhã. Aliás, o podcast de hoje, que eu vou postar às 11 horas, então, para quem não está no Telegram, tem que estar lá, o Alan Vinícius, tá? O Telegram, entra no Telegram. O Telegram, para quem não conhece, é um aplicativo semelhante ao WhatsApp, mas com muito mais funcionalidades. Tanto que as questões, elas são super interativas, que você pode marcar a questão, você pode interagir com ela, e é de forma anônima, o que é legal. Você consegue saber se você acertou ou não, e eu só tenho a estatística de erros e acertos, o que é muito bacana, porque protege especificamente quem quer participar, né, que não quer se expor, e ao mesmo tempo tem a possibilidade interativa, porque vale a pena a gente marcar. Imagina comigo, a gente está num projeto, Diego, de 1.800 questões inéditas. 1.800, porque são 1.080 lá no Telegram e 720 aqui no Instagram. Só que é lá pelo meu canal, pela minha página no Instagram. Inclusive, quem não segue ainda a página aqui do Acesse e a minha página é Prof. Alan Vinícius. Se você também quer ter pessoas que vão seguir, você vai enveredar pela série de professor, né? Em breve vai estar por aí. Então, é importante que a gente vai falar sobre isso. O tema de hoje é estude hoje para ser aprovado amanhã. É justamente sobre isso. Só que, veja só, para que você tenha resultado, você tem que fazer um bom processo. Você não controla o resultado, você controla o processo. Você controla se hoje você vai estudar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Você controla quantas questões você vai fazer, mas você não controla o momento que você vai ser aprovado, porque isso depende de outras pessoas. Bota isso na sua cabeça. Quando o seu foco está no que você controla, os resultados, eles vêm no médio e longo prazo. Não tem como não vir. Então, eu gostaria muito, Diego, para você contar. Hoje nós teremos também uma mentoria, tá certo? A gente vai falar logo após sobre um aluno que está construindo a trajetória. A gente está trazendo você, você continua na trajetória para buscar concursos ainda maiores, mas você já teve a primeira aprovação, é um servidor municipal. Daqui a pouquinho nós estaremos com o Dejaí Max. A gente vai falar sobre a trajetória dele. Ele vai falar no meio, ou seja, naquele momento que você decidiu ingressar no curso, como é que ingressou. Daqui a pouquinho ele vai estar conosco, tá certo? Então nós teremos mais uma mentoria daqui a pouquinho, pessoal, ao vivo, tá bom? E aqui, Diego, eu queria que você desse um conselho para quem está começando. É muito bacana isso, para quem já chegou lá. Então, Alan, pegando o ponto, né, do que você estava falando sobre ter paciência, sobre estudar hoje para trazer o futuro amanhã, né, a aprovação no futuro, é basicamente isso. Com estudar para concurso público é engraçado, porque ao mesmo tempo que você precisa muito correr atrás, você precisa se dedicar, não é fácil, é uma trajetória assim difícil, mas é uma trajetória alcançável. Você precisa se esforçar, precisa se dedicar, você precisa se abdicar de muitas coisas. Ao mesmo tempo que você faz muito isso, você precisa ter muita paciência, porque não vai ser no tempo que você quer. Eu acredito muito que acontece tudo no tempo de Deus. Então, se eu não fui aprovado na Embasa, é porque eu realmente não merecia naquela época, ou Deus estava preparando algo melhor para mim. Eu me dediquei na Câmara, não fui aprovado na Câmara, no IPU a mesma coisa. E pegando aquele ponto que você falou sobre estudar hoje para aprovação no futuro, foi justamente o que aconteceu na ALBA. Eu estudei para a ALBA, né, para o cargo de policial legislativo, e o concurso foi suspenso. Naquela época eu fiquei triste, fiquei desanimado, realmente estava muito focado naquele concurso, mas só depois eu percebi que eu estava estudando, na verdade, para o concurso de Guarda Civil Municipal de Salvador. A banca era a mesma, os assuntos praticamente eram os mesmos, o que mudava era detalhes. Então, naquela época, quando o concurso foi suspenso da ALBA, eu fiquei triste, fiquei desanimado. Mas quando saiu o edital para a Guarda Civil Municipal de Salvador, eu já tinha essa bagagem, tanto da Câmara Municipal, né, da banca FGV, quanto da ALBA, que a banca também seria FGV. Então, quando eu comecei a estudar para a Prefeitura de Salvador, para o cargo de GCM, eu fiquei muito feliz, fiquei empolgado, me dediquei bastante, me esforcei ainda mais, porque eu vi que era uma oportunidade muito boa. A banca eu já conhecia, a banca FGV, já vinha fazendo o concurso dela. Olha quem está lhe chamando aí, ó. Professor Tiago Rebouças. Sim, Tiago. Um dos grandes gurus aí da FGV. Com certeza. Ali, tanto ele quanto as dicas de ouro dele. Os grandes gurus em português. A professora Van já estava aqui também conosco, né? Trouxe uma informação específica. Grandes mestres aí, sim. Prestigiando você.
O Diego foi aprovado no concurso da Guarda Civil Municipal. Tem uma pergunta aqui, qual concurso que você foi aprovado? E tem uma pergunta também sobre os concursos. Nós falamos aqui sobre 3 grandes concursos que foram publicados durante a pandemia. E o grande concurso que está por vir, né, inclusive com orçamento autorizado, com liberação de crédito, é o TJ Bahia, que é um grande concurso. Que Sim. o professor Tiago, inclusive, foi servidor de lá. O servidor do TJ. E, sem dúvida, é um grande concurso. Olha a professora Vanja aí. Um beijo, Vanja. Um grande abraço, Tiago. É isso aí. Tamo junto, gente. Fala aí, Diego. Desculpa a interrupção, é porque... Não, tranquilo. Para lhe dar esse parabéns. Vou dar um abraço aqui também para todo mundo que está assistindo. Eu não sei de fazer live, eu estou por fora dessas coisas, mas eu fico muito feliz de ver as mensagens, os professores principalmente, os amigos, né, que estão mandando mensagens. Então é isso, esse concurso da Alba, eu estava estudando muito para ele, e eu percebi depois que, na verdade, eu estava estudando para a GCM, para a Prefeitura de Salvador. E eu lembro nessa época, Alan, também, eu tive uma conversa com você, e aí vem aquele ponto de foco, né? Você vai lembrar daquela conversa que a gente teve. Nessa época, estava previsto o concurso para auditor da Receita. Não era nem da Receita, era auditor aqui do Cefaz, da Bahia, da Secretaria da Fazenda. E eu queria fazer esse concurso que paga bem, paga 20 conto aqui para quem passa. Então eu queria fazer esse concurso, estava empolgado, era na minha área. Só que assim, eu mantive os pés no chão, eu percebi que o concurso do Cefaz é um concurso muito mais difícil, é um concurso que eu ainda não estava preparado, eu ainda não estou preparado para esse concurso. E eu percebi que se eu me dedicasse na minha área que eu estava estudando, que era a área administrativa, ia dar certo. E foi isso que aconteceu na prefeitura. Então, com certeza, se eu estudasse para o Cefaz naquela época, eu não seria aprovado no Cefaz. Eu olhei a prova depois e barril, ali é outra pegada, ali é outro ritmo de concurso. E graças a Deus eu fui estudar para a GCM e deu certo, né? Na Guarda Civil Municipal. Eu me lembro, Diego, nesse caso, é que você tomou puxão de orelha duplo. Primeiro você conversou com Jandira, eu me lembro. Jandira, também. Me soltou, falou assim, o Diego tá querendo ir para a área. Isso é muito bacana aqui no Acerte, porque a gente consegue, com esse sangue latino, estar muito próximo a vocês. Isso é muito bacana de conhecer cada história. A gente orgulha muito disso. Esse posicionamento que o Acerte ele tomou, ele é muito bacana, porque a gente conseguiu gerar um crescimento e, ao mesmo tempo, a gente manteve uma proximidade muito grande de vocês. Aliás, vai sair um vídeo mais tarde, um vídeo muito bacana, mostrando todos os pontos deste período de pandemia. E eu, olhando esse vídeo, a gente se emociona por tudo que a gente tem vivido, com as perdas que nós tivemos, mas é um problema de saúde pública mundial, mas que a gente não deixou cair. A gente conseguiu implementar. Diego, são 1.800 questões inéditas. Pensa comigo, isso é uma dedicação enorme para conseguir trazer o melhor para vocês, porque a gente sabe que o aluno, nesse momento, ele acaba esmorecendo, ele acaba pensando em desistir. Só que o que é cristalino em quem já chegou lá? Eu já vi mais de 5.000 alunos, 5.000 alunos passando pelo Acerte, só os que passaram pelo Acerte, tem seus que passaram pelos canais do YouTube, pelo WhatsApp, pelo Instagram, enfim, alunos que me seguem, estão aprovados. Imagine quantas histórias que a gente vê. E a gente sabe que o estudo de hoje é o que vai dar a aprovação de amanhã. Então, esse momento em que muitos estão com contrato de trabalho suspenso, outros, de alguma forma, são profissionais liberais, estão com o tempo em casa, veja comigo, você sempre quis ter esse tempo. Então, ao invés de você estar dedicando o seu tempo para, especificamente, estudar cada disciplina, as essenciais elas vão continuar caindo. As administrações vão continuar caindo. Então, ao invés de você estar analisando a parte da tabela verdade, você está analisando a tabela de mortos pelo Covid. Não dá para ir para uma linha dessa, não que não seja importante, é muito importante. Mas quanto mais a gente vê isso, essa situação da calamidade, mais depressivo as pessoas ficam. E então, a gente tem que saber o que vai buscar o nosso futuro ser diferente. O primeiro é ficar em casa. A proteção, isso é importantíssimo. Mas dedique a sua vida ao seu futuro. É importante, Diego, você falar isso. É muito importante. Fala isso para que a gente possa encerrar. Um recado. Então, em relação ao futuro, né, isso que você trouxe,
e me fez lembrar na época que eu comecei a estudar. Nessa época que eu comecei a estudar, eu fazia estágio, eu tinha estágio pela tarde, eu estava no 7º semestre da faculdade, no meio do concurso da Câmara Municipal, eu fui pro 8º semestre, tinha TCC para fazer. Então, assim, naquela época eu poderia ter ficado acomodado, poderia ter ficado em casa, mas eu resolvi realmente começar a construir meu futuro, porque eu sei que cada vez mais está difícil. Concurso há um tempo atrás era de uma forma, hoje já está diferente, e não tenho dúvida que daqui para frente vai ficar ainda mais difícil. Então a gente precisa se dedicar, a gente precisa achar as ferramentas adequadas, os professores adequados também, os cursos, os melhores cursos que a gente pode achar, para justamente se preparar para os concursos, porque está cada vez mais difícil. E em relação a isso do futuro que você falou, Alan, minha mãe, ela me manda mensagem todo dia, né? Ela manda aquelas mensagens de boa noite, bom dia e tal. E a mensagem de hoje, bom dia, é uma mensagem que eu trago muito, principalmente nessa época do concurso, que é aquela que fala assim, Deus é tão bom que ele deixa você plantar o que quiser. E ele é tão justo que você colhe exatamente o que você plantou. Perfeito! Então, Perfeito. Hoje a gente está realmente plantando, a gente está plantando dedicação, está plantando esforço, a gente está estudando, se dedicando, e em algum momento a gente vai colher isso. A gente não sabe se vai ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Quando eu comecei a estudar, em novembro de 2017, eu não sabia quando é que eu seria aprovado. Se ia demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, se seria no primeiro concurso, no 10º concurso, eu não sabia. Mas de uma coisa eu tinha certeza, eu seria aprovado, porque eu não ia desistir até conseguir isso. Então, o que eu posso passar é não desistir, continuar se dedicando, se esforçar ainda mais. Vai ter concurso que você vai estudar muito e vai talvez acabar não tendo um resultado tão bom quanto esperava. De outra forma, você vai fazer um concurso que não estava estudando tanto e vai ter resultados bons. E eu sei que a sua hora vai chegar. A minha chegou, graças a Deus. Eu continuo me dedicando, continuo me esforçando. É óbvio que a gente às vezes acaba desanimando, é normal. Nessa quarentena, inclusive, eu estava um pouco relaxado, mas aí o professor Alan Vinícius me mandou o Telegram com as questões, e aí eu comecei a fazer as questões, estou lá, brocando administrativo, acertando. Chegou constitucional, poderes, não sabia nada, já tinha esquecido de tudo de poderes. Presidente, competência, eu falei, rapaz, eu preciso me dedicar. Então, essa ferramenta do Telegram, ela é muito importante, principalmente para a gente está em casa, a gente abre o WhatsApp, abre o Telegram, e eu chego lá no grupo, eu vejo a questão, eu respondo. Se eu acerto a questão e é uma questão fácil, eu vou para outra. Agora, se é uma questão difícil ou é uma questão que eu errei, eu ouço o comentário do professor Alan Vinícius, vou procurar na Constituição para ver o que é que eu errei, onde é que eu preciso me esforçar. Então, essas ferramentas ajudam muito a incentivar a gente, a motivar cada vez mais, né? E é basicamente isso que eu tenho feito, né, na quarentena, estudando muito as matérias que são essenciais, que são português, informática, enfim, aquelas que a gente já sabe. Estou pegando um pouquinho também de AFO, que é uma matéria que cai muito para o cargo de contador. E é isso, não desistir, estou tentando me motivar cada vez mais. E eu sei que coisas boas estão por vir. E com certeza, não deixe de ouvir todos os podcasts, tá? Os podcasts, eles são fundamentais, porque são os grandes atalhos, o que você precisa para alcançar voos ainda mais altos. A nossa conversa agora já é de combustível de foguete, tá certo? Beleza? Vamos conversar ainda bastante para essas orientações para que você possa alcançar o TJ e outros grandes concursos federais. Beleza? Amém. Tem Deus. Um abraço virtual, Diego. Valeu. Valeu, Alan. Tamo junto. Sucesso, viu? Galera, todos continuem aqui. Daqui a pouquinho vamos ter outra mentoria aqui mesmo nessa sessão ao vivo. Dá um recado final. Alan, abração para você, para a Andira, para todo mundo do Docert. Eu realmente estou sentindo muita falta desse calor presencial, né? Dos amigos, das pessoas ao redor, dos funcionários do Docert, dos professores. Eu sei que a parte presencial ela é essencial, ela é fundamental. E eu queria dizer que para ninguém, sabe, desanimar, desmotivar, eu já fiz ao todo 17 concursos, fui reprovado em 16 concursos, mas eu fui aprovado em um concurso. Então, assim, a reprovação, ela é normal, ela acontece. Eu sei que Ivana foi reprovada em vários concursos, eu sei que outros professores foram reprovados em concursos. Isso é normal, isso acontece. A aprovação que é a exceção. Então, dedique-se, se esforce, continue fazendo a sua parte, estudando. Se para um concurso você estudou um pouco, estude cada vez mais para o próximo.
A sua hora vai chegar, sabe? Deixe nas mãos de Deus, continue fazendo a sua parte, assim como eu estou fazendo a minha. E é isso. Agradecer de coração, Alan, por tudo que você, o Acesse, tem feito por mim, os amigos, os professores. E eu sei que muita coisa boa está por vir. Essa live aqui, com fé em Deus, a gente vai fazer uma nova dela, né, em breve. Não sei se vai ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, mas vai ser falando de uma nova aprovação, com fé em Deus, porque eu vou me dedicar, vou me esforçar para que isso aconteça. Beleza? Massa. Tamo junto, viu? Um abraço. Tá gravado, viu? A equipe já está toda preparada. Pode cobrar. Essa live a gente vai postar e a ideia, o projeto que ele está iniciando hoje, a gente vai pegar todas essas lives, elas ficarão gravadas para que a gente possa colocar na próxima aprovação, beleza? Sim, com certeza. Valeu, Alan. Um abraço. Tamo junto. Meu Diego.